do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então, vamos pensar: tem o trono, e ao redor do trono 24 tronos. 24. Nós colocamos aqui que são os guias da galáxia, da nossa galáxia. Para nós imaginarmos realmente a dimensão do trabalho espiritual que rege todos os universos, é incalculável na nossa mente. A galáxia Via Láctea que moramos tem aproximadamente 200 bilhões de sóis. Cada sol carrega consigo cerca de 10 planetas. Então vamos multiplicar 200 bilhões vezes 10, em média. Cada planeta costuma ter 3, 2, 4, 1, 10, 12 luas, que são satélites que rodam ao redor daquele satélite maior, planeta, que giram ao redor do Sol, e assim sucessivamente, porque são núcleos, vamos chamar de unidades coletivas. Para a gente ter uma dimensão assim mais próxima de nós, nesse contexto, pensemos nos segundos que giram em redor de um núcleo chamado minuto. Os minutos que giram ao redor de um núcleo maior chamado hora. A hora que gira em redor de um núcleo maior chamado dia. O dia que gira em redor de um núcleo maior chamado semana. Semana que gira em redor de um núcleo maior chamado mês. Mês que gira em redor de um núcleo maior chamado ano. Ano que gira em redor de década. Década que gira em redor de século. Século que gira em redor de milênio. Milênio que gira em redor de milênios e milênios. E assim sucessivamente. Então nós temos os planetas que estão girando ao redor de um Sol. E o processo vai se ampliando. Nós temos aqui ao redor do trono 24 tronos, que naturalmente no simbolismo são apresentadas as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, o Velho e o Novo Testamento. A sustentação do Velho estão nas 12 tribos de Israel, e a sustentação do Novo estão nos 12 apóstolos do Cristo que sucederam ali no trabalho. Esses 24 é símbolo, né? Esses 24 representam a replicação do trabalho do número 12. O número 12, na numerologia, numa das numerologias, define o processo, o número do holocausto, o número dos messias, dos avatares. Então todo Messias, todo avatar que vem à Terra, ele configura-se num trabalho, ou com 12 discípulos, ou 12 de alguma maneira está envolvido no seu trabalho, na sua dinâmica, alguma coisa do 12. No nosso caso, que nós conhecemos mais fácil, é o Cristo, que tinha 12 discípulos com ele. Porque o número 12 é o produto de 3 por 4, 3 representando a trindade espiritual e 4 representando o quaternário material. As 4 unidades materiais mais as 3 espirituais multiplicadas formam 12. Se fosse somado, formava o 7. Nós vamos ver daqui a pouco o 7. Então agora nós estamos pegando o 12, que é uma expansão em nível maior, no sentido do avatar, dos messias, dos guias de humanidades. E aqui são os guias da galáxia. Nós sabemos de um guia da galáxia, o nome dele. Ele é apresentado no Velho Testamento para Abraão, e depois Paulo de Tarso fala dele na carta aos Hebreus. Ele é como se ele fosse o chefe do Cristo, o Cristo do Cristo. Ele chama Melquisedeque. O Melquisedeque é um destes guias da galáxia. São 24. 24 é no simbólico, né? Nós estamos aqui diante do Melquisedeque, não sabemos os outros. O Melquisedeque é aquele espírito que em forma de pomba apareceu no dia do batismo de Jesus, no dia da transfiguração, né, que chama de Espírito Santo. É o Melquisedeque, é o Cristo do Cristo. Ele é o coordenador, um dos coordenadores da galáxia. Jesus é um dos coordenadores do sistema solar.
e é o governador do planeta Terra. Então, nessa hierarquia, autoridade replicada, dúplice, nós encontramos os 24 tronos, que definem a autoridade, e os 24 anciãos. Ancião para definir o seguinte: de tempo cronológico de vivência. O envelhecimento, do ponto de vista espiritual, define sabedoria. Para nós, no sentido humano, nem sempre o envelhecimento define sabedoria, porque o espírito ainda às vezes não está maduro. Mas a tese é que nós saímos da infância, atingimos a puberdade, a adolescência, a vida adulta é a maturidade, e a vida idosa deveria ser o substrato de sabedoria de toda uma existência. Ancião, no Velho Testamento, define isso: espírito que atingiu ponto ápice de sabedoria e amor. Para seguir de galáxia, tem que ser sabedoria plena e amor pleno, porque senão não pode. Tem, administrando 200 bilhões de sóis, quantas humanidades, quantos espíritos, filhos de Deus vinculados, quantos seres ainda nos princípios da evolução, no princípio inteligente, não é mesmo? É muita coisa, e o impacto repercute em todos. Para legislar a lei de Deus, tem que estar pleno, tem que estar pleno. Então nós temos aqui o ancião, a ancianidade, a longevidade, a experiência de vida. Porque é a imagem, vestido com vestes brancas, a túnica nupcial, vai encurtar nossa conversa, um perispírito limpo. Nessa altura não existe perispírito mais. Este espírito nessa altura, ele é luz pura. O perispírito é material ainda, ele é semimaterial, é fluido cósmico universal. Mas o espírito, quando atinge um patamar de Cristo, ainda mais esses que estão para além dos Cristos, né? Que é Cristo de Cristo, eles não têm mais perispírito, é luz pura. São luzes. A brancura da luz é para definir síntese de todas as cores, né? Ou seja, todos os graus evolutivos, os setenários em todas as dimensões. Porque nós temos, por exemplo, aqui o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul celeste, o azul anil e o violeta, as 7 cores básicas de um determinado sistema. Mas nós temos, por exemplo, o ultravioleta. O ultravioleta, ele é vermelho, é o vermelho melhorado. E assim vai, o ultra amarelo, o ultra laranjado, o ultra verde. Mas nós temos também o infravermelho. O infravermelho, a primeira cor abaixo do vermelho, é o violeta, numa dimensão inferior. Então todos esses setenários, são as 7 dimensões nossas, todas as 7, o branco é a síntese dessas cores todas. O infra, o real e o ultra, que está fora do nosso universo, né? Está fora da nossa dimensão visual. Esses espíritos já estavam com essas vestes completamente brancas, ou seja, sintetizando todo o estágio evolutivo, porque é da lei que quem vibra na cor vermelha, amanhã vibre na cor laranjada, e depois na cor amarela, e assim sucessivamente, né? Porque cada uma tem a sua dimensão, mas as dimensões têm que ser conquistadas. Então nós vibramos numa faixa evolutiva, mas amanhã temos que estar noutra, superior, e temos que caminhar, não é? Vestidos com vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Seu chakra coronário. O chakra coronário é simbolizado não, ele é dito na tradição hinduísta como o lótus de 1000 pétalas, porque no chakra coronário nós temos 972 hélices, são 960 exteriores com mais 12 interiores. É o maior chakra, é o que mais movimenta da intimidade do espírito, dos corpos. Aqui nós vamos encontrar como coroa de ouro. O chakra coronário vibra na cor violeta. Cada chakra na sua cor. O chakra genésico no vermelho, 4 passos, 4 hélices. O chakra esplênico, na região do baço, vibra na faixa da laranjada, 6 hélices. O chakra gástrico, na cor amarela,
vibra em 8 hélices. O chakra cardíaco, na cor esverdeada, tem outras cores aí associadas, vibra com 12 hélices. O chakra laríngeo, na cor azul celeste, vibra com 16 hélices. O chakra cerebral, na cor azul anil, vibra em 96 hélices. O chakra coronário, na cor violeta, vibra em 972 hélices. É um salto. Agora tem muita hélice enferrujada, né? Aqui as 972 estão funcionando, não no violeta, em ouro. O ouro é para dar a dimensão do violeta, para além do violeta, para além do violeta, nas várias dimensões de evolução. O coração do Cristo é apresentado para nós no dourado, é o ouro, para definir todas as evoluções feitas. Então nós temos a nossa faixa vibratória e precisamos extrapolar os limites que estamos. Esses espíritos crísticos vibram nessa faixa, são eles que vão narrar os acontecimentos, já estão definidos no livro. Eles vão ajudar na apresentação dos contextos, do que vai acontecer na Terra, que acontece em todos os mundos. Então você vê que o Apocalipse não é um acontecimento fortuito de um dia, de um acontecimento de destruição de casa, de enchente. Não, são eventos que vão acontecer. Mas o Apocalipse é a revelação da lei de Deus no plano de um planeta que começa do plano da construção, depois ele passa para o estágio primitivo, depois ele atinge um outro plano de expiações e provas, e depois ele atinge uma regeneração, depois ele é mundo feliz, depois ele é mundo celeste, depois ele extingue enquanto moradia, decompõe-se, implode para aquelas composições que fizeram estrutura durante muitos milênios, bilhões de anos, tornem-se agora componentes de outros sistemas, assim sucessivamente na evolução. São apresentações. Então a coisa é muito mais ampla do que nós pensávamos. Vai ter cometa, vai bater na Terra. Isso são acontecimentos. Mas nós vamos tratar de questões aqui, pelo menos dentro daquilo que a gente vai conseguir compreender com os autores espirituais, pontos importantíssimos da nossa evolução. Então, sobre a cabeça deles, coroa de ouro. O chakra funcionava plenamente, mas não de forma humana, de forma crística, está para além do humano, muito além do humano. Então nós vamos estudar os chakras. Todos os chakras, todos, eles funcionam como portais, ventiladores e exaustores. Como ventiladores, eles irradiam energia, as nossas para a vida. Como exaustores, eles captam da vida. Então nós funcionamos nos chakras como irradiadores e como exaustores. Mas os chakras genésico, esplênico, gástrico, cardíaco e laríngeo funcionam muito mais como exaustores do que como ventiladores, porque nós somos pessoas que estão sugando a vida, buscando a vida, pedindo a vida. Então nós somos muito mais sugadores do que irradiadores. O chakra cerebral, esse funciona nos dois sentidos, mas muito mais irradiadores, porque nós somos seres que gostamos de explicar a vida, queremos resolver tudo para os outros, esquecendo de resolver o nosso. Então veja, no plano das emoções, nós buscamos da vida. No plano do intelecto, nós queremos explicar a vida. Fazemos ao contrário. Nós deveríamos, no plano das emoções, irradiar para a vida, emoção saudável. E no plano da inteligência, silenciar para ouvir a voz dos mais sábios. Mas nós queremos explicar tudo, queremos ter resposta para tudo, e aí não ouvimos. E no plano coronário, é o plano da fecundação. Por exemplo, o chakra coronário, Deus, a criação de Deus é de espírito. Deus não cria matéria. Matéria é condensação da vibração espiritual. Deus cria espírito.
E esse espírito criado está na forma do princípio inteligente, simples e ignorante. Então, quando nós, por exemplo, quando nós começamos a articular a nossa vivência, o nosso chakra coronário é um chakra tipo aqueles redemoinhos sugando para o nosso corpo os princípios inteligentes que estão na atmosfera. Esses princípios inteligentes que estão na atmosfera, eles vão circular em todo o nosso corpo, nos vários órgãos, nos vários sistemas. São 9 sistemas que temos no corpo: sistema ósseo, sistema reprodutor, sistema digestório, tem vários sistemas, são 9. Vão circular por todos eles. E esses princípios inteligentes é que vão compor, através do comando da nossa mente, as matrizes, as estruturas da célula, nas trocas de células que morrem e renascem. É como se fosse uma reencarnação. Morre um, nasce outro. É assim que vai fazendo. E esses princípios inteligentes captados pelo centro coronário, eles tornar-se-ão, muitos deles, em força psíquica, que vão alimentar o nosso sistema cerebral, dando capacidade cognitiva de pensamento, de articulação, porque eles passam por toda a estrutura física. Esses princípios inteligentes captados por nós vão habitar nos homens, lá nas estruturas do aparelho reprodutor, fecundando as células do espermatozoide, que vai gerar uma vida. São princípios inteligentes captados. Está no livro Missionários da Luz, capítulo 2, no capítulo da epífise. É uma síntese lá, e aí dali nós vamos estudando. Então, quando nós produzimos os espermatozoides, o homem e a mulher, o óvulo, é um só, né? Quando produz o espermatozoide, cada espermatozoide é uma dessas unidades captada pelo coronário. Se a nossa mente é enferma, é viciada, é perniciosa, nós arregimentamos os princípios inteligentes e eles sofrem um impacto em nós. Por isso, muitos deles são expelidos e não tem produção nenhuma, não é? Não tem nem jeito, não teria nem jeito 500 milhões de espermatozoides fecundar, não daria, não é essa a questão. Mas nós precisamos cada vez mais estar com a mente sã para produzir combustão, porque captando o princípio inteligente, ele alimenta o corpo. Nosso corpo é uma unidade, regida pela mente, mas que os princípios inteligentes utilizam pela condensação as células que nos movimentam. Por isso que diz que a cura está em si próprio e não no outro. E a doença está em si próprio e não no outro. Por quê? Porque eu arregimento o princípio inteligente, mas as minhas emoções estão sugando da vida não luz, elementos negativos, adoece o princípio inteligente que vai habitar a célula. E isso ao longo de um tempo gera uma célula desorganizada. E uma célula que desorganiza, ela começa a desorganizar as outras, gerando as enfermidades, até o câncer e outras, desde as mais simples. Por isso falamos de doença psicossomática, porque ela está na mente. Captamos a energia, ela passa por nós com a nossa qualidade, alimentando os órgãos. Olha como é que nós estamos pensando. E a cura? A cura está em nós, porque se nós melhoramos o padrão vibratório, alimentamos de ideias novas, de vibrações altruístas, o nosso chakra coronário se abre mais pétalas começam a funcionar, capta os princípios inteligentes alimentadores e leva para todas as células. E eles, já agora alimentados positivamente, que já são positivos, irão trazer um impacto na célula de uma energia saudável. O que o passista faz? O passista ora, capta do plano espiritual as ondas dos pensamentos superiores, os princípios inteligentes metabolizados pelos bons espíritos, passa por ele e irradia a mão. E essas energias que saem atingem a aura do médico, do paciente, né? São arregimentadas pelos chakras, pelo coronário principalmente, e são levadas para a célula. E aí substitui a célula mal sã por uma célula sã e cura. Quem já leu o livro do Nosso Lar verá o Rio Azul. O Rio Azul tem nascimento lá nas cabeceiras, nas nascentes gerais de Nosso Lar. Nascentes cariocas, né? Não são gerais, né? Nas nascentes cariocas, fluminenses. Nas nações fluminenses. Esse nome não está podendo ser falado em Minas Gerais ultimamente. Mas nas nascentes fluminenses, lá em Nosso Lar. Não está podendo falar, não. Não está, não, Maria, não pode dizer. Aí, passam em Nosso Lar, tem uma irradiação toda
nas várias dependências de nosso lar. Termina a cidade, o rio que estava desmembrado reorganiza-se no rio somente e desemboca a foz do rio Azul nas nuvens. E a foz que tem nas nuvens fecunda as nuvens, e ao fecundar as nuvens cai em forma de chuva, chuva que gera vida, vida orgânica nos vegetais que nascem, vida psíquica na limpeza da atmosfera e vida psíquica melhorando até nós mesmos no pensamento. São os princípios inteligentes magnetizados pelos espíritos de nosso lar, de novos horizontes, das colônias espirituais que caem aqui alimentando. Mas também vem o rio que está no umbral. Os rios que passam pelo umbral caem também nas nuvens e caem na nossa cabeça e serve de alimento para nossas células mentais. O Afonso, esse processo de coloratura, ele também serve um fim. Ele também poderia ser usado, por exemplo, num processo de uma doença que você traria você. Em tudo funciona assim. Mesmo eu teria que passar para alguém. Sem dúvida, a doença que eu tenho que passar é que eu construí na vida passada. Mas tão logo eu termino a exoneração dela, eu posso curar. Por isso que Jesus falou: a tua fé te curou. Porque não bastava Jesus querer me curar, era necessário que eu tenha. Eu nem sei conjugar o verbo aqui, né? Que eu tivesse a fé necessária para captar a onda criadora compatível para curar aquela célula. Por exemplo, a mulher hemorroísta. Tinha 12 anos que aquela mulher sangrava num fluxo menstrual desordenado. Ela tinha ou não tinha adoecido o centro genésico? Tinha. Então no passado ela prostituiu, ela adulterou, abortou, ela fez alguma coisa em várias vidas que gerou um adoecimento no chakra genésico. O chakra genésico adoecido impunha ao endométrio, as estruturas todas do centro genital, né, do útero, toda estrutura, não é só o útero não, de todas elas, uma desarmonia. E nessa desarmonia ela não conseguia estancar o fluxo menstrual. O fluxo menstrual chega na mulher quando não houve fecundação. É uma sangria doente, porque o óvulo se preparou para a fecundação. Um óvulo por mês, uma quantidade de óvulos, e cada mês de um lado é liberado um óvulo. Ele se prepara como a noiva esperando o noivo, e o noivo não chegou, e o óvulo morre, e ao morrer ele produz um fluxo que tem que jogá-lo fora, e com todo aquele sangue que preparou para alimentar o bebê, toda aquela vida tem que ir embora. Só que essa mulher estava doente e o fluxo menstrual não terminava, ela ininterruptamente não permitia gerar a possibilidade de vida, ela estava morta. E ela tinha vasculhado o mundo procurando cura e não tinha encontrado. 12 anos após a expiação, 12 anos após a expiação, está conjugada com a menina de 12 anos que morre, que Jesus ressuscita, mas não vou entrar no mérito. Ela vê Jesus passando e pensa dentro dela: eu toquei muitos homens, e o toque nestes homens geraram em mim doença. Ela está fazendo a reflexão. Gerar doença pela prostituição, pelo adultério, pelo aborto. Eu vou tocar esse homem e ele vai me curar. Ela não tocou um homem qualquer agora. Ela tá, depois de 12 anos, porque com menstruação direta não tem jeito de ter relações, não tem que ter intimidade, não tem jeito de casar, não tem jeito de nada, né? Do ponto de vista da lei naquela época, a mulher em menstruação não podia, em hipótese nenhuma, ter contato íntimo com outro homem. Os dias do ciclo menstrual eram, por lei, Moisés, regulados, não podia mesmo. Não podia com ninguém. Não podia nada, é impuro. Então o que ela faz? Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente não necessariamente começa a tomar a pílula para poder regular a menstruação. A menstruação deve ser regulada pela lua e não por pílula anticoncepcional.
Mas isso é um outro caso, nós temos que tratar um dia aqui. Porque nós às vezes usamos a medicação para poder regular, mas não mudamos o comportamento emocional, continuando desregular na emoção. Precisamos aprender a regular a emoção. A doutrina espírita nos ensina essas coisas todas. Então isso passa nos livros. Então o que ela fez? Ela chegou por detrás, porque antes ela chegava de frente com os homens, numa intimidade diferente. Agora ela chega por detrás. Antes ela tocava nos homens sem roupa, agora ela toca nas vestes do Cristo. Veja a conjugação. E ao tocar na veste do Cristo, ele sentiu saindo dele energia que percorre o corpo daquela mulher, todo o chakra coronário vai direto ao centro genésico. Imediatamente estancou o fluxo sanguíneo. E Jesus falou: quem me tocou? Ué, é isso. Com esse monte de gente em cima de você aqui, igual o Mineirão perguntar assim: quem me encostou? Depois do gol, o Fluminense, você falou que pode. Então depois do gol, quem me tocou? Todo mundo está esbarrando e falou assim: não. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E aí ela não teve como negar: fui eu, Senhor. Verônica, né? Aquela que levou o sudário, que colocou o pano em Jesus e gravou a imagem do sudário. Mas ele sabia que era ele, só Sabia? Mas o que ela queria? Que ela manifestasse. Porque até então tudo que ela fazia por debaixo dos panos, era escondido, era oculto. E ela fez oculto, o que ela fazia antes era ser oculto, mas nunca. Sempre o que você fizer na transparência da vida. Não é mesmo? Porque a gente só faz coisa oculta, o que não é bom, né, gente? O que é permitido, a gente não faz oculto, não, né? Ou seja, não esconde de ninguém. Se mostrar, mas não esconde. Agora o que está escondido é que... Então veja onde é que nós estamos chegando com o Apocalipse. A nossa cura, ela precisa desse componente da fé, da certeza que eu posso adquirir saúde, certeza que eu devo adquirir saúde, que eu sou filho de Deus. E aí a hora que ela fez isso, ela sugou da vida os princípios inteligentes que estavam na aula de Jesus. Agora outros, Jesus encostou a mão e não deu em nada, ficou do mesmo jeito, porque não estava no momento adequado e não tinha o componente da fé devida para essa cura. Não é um milagre, não, são leis que regem. Então essas coroas na cabeça, nós precisamos olhar como é que está o nosso chakra. Se ele tiver violeta, está bom demais. O problema é quando ele está enferrujado, não é? Não dá, né? Porque nós temos, aí o chakra violeta, o chakra é pela evolução, sentimento e pensamento. O que funciona o chakra cerebral, o coronário, é a evolução do sentimento e do pensamento. Tem que estar conjugado. Esses aqui de baixo é emoção, sentimento e emoção. O cerebral é intelecto. Então tem gente que está com o chakra cerebral todo funcionando, intelectual bacana, mas não tem as emoções. E essas duas conjugadas, emoção com intelecto, faz o coronário funcionar. Por isso que sai de 96 aqui para 972 cá, chamado lótus de 1000 pétalas. Então esse aqui, que já fizeram o progresso deles nos 1000 pétalas do chakra, que já superaram todas as dores, são os guias da galáxia, os agentes galácticos, os espíritos que cuidam da galáxia. Vamos pensar no Star Wars, Jornada nas Estrelas, mas guardadas as proporções, né, gente? Não é daquele jeito, não. Na ficção científica está nos mostrando. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Nós estudamos aqui naqueles conceitos: relâmpago, trovão e voz. O relâmpago é uma luz momentânea, e após essa luz momentânea vem o trovão, né? Que é a voz daquele conceito que fez o relâmpago. Naturalmente, essa reunião lá nesse lugar não era com conversa mansa, não é? Ela estava com uma conversa grave, que estava tratando do destino de um mundo, das consequências que deveriam advir num determinado mundo, dos acontecimentos que deveriam dar-se no futuro. Então o relâmpago e os trovões aqui, as vozes, está falando das severas questões que iriam
ser discutidas, das severas questões que seriam apresentadas. Uma explicação que tem aqui, que são luzes momentâneas em meio às trevas dos sentimentos, concepções e ideias dos homens, né? As vozes severas, questões graves. O trovão é um eco do relâmpago, define as ameaças de choques, os eventos dramáticos. Até hoje a dar uma trovoada, tem gente que esconde debaixo da cama, né? Com medo do trovão, que sabe que o trovão é anunciador. Mas não é esse trovão de nuvem aqui não, né? O trovão é a voz da lei de causa e efeito na nossa consciência. O trovão é o brado da lei de causa e efeito na nossa consciência. É a manifestação do ser que define o futuro do planeta. Agora aqui restringe um pouco, porque as 7 lâmpadas de fogo é a estrutura da luz. O 7 espíritos é a veiculação que promana ou que dimana delas a luz para iluminar a lâmpada. Então, naturalmente, aqui são 7, não são mais 24, né? 12 mais 12, aqui é 7, 3 mais 4. Aqui é de sistema, aqui são os guias do sistema solar. As 7 lâmpadas de fogo e os 7 espíritos de Deus são os espíritos que coordenam o sistema solar. Que Emmanuel dá notícia para nós no livro A Caminho da Luz, quando ele fala da comunidade dos espíritos puros que coordenam todas as atividades do sistema solar, dos quais Jesus é um dos membros divinos. Jesus faz parte da comunidade dos espíritos puros que coordena o sistema solar, e em específico ele coordena a Terra. Cada um desses espíritos coordenadores do sistema solar, um colegiado, cada um coordena um dos planetas, e eles todos reunidos coordenam o sistema solar, que tem articulação com outro sistema solar, né? Porque uma coisa está ligada à outra. O Apocalipse é o resultado das leis divinas, independentemente do livre-arbítrio dos seres humanos. Você pode dizer isso com certeza. O Apocalipse é a lei de Deus funcionando e regulando aquilo que não foi bem feito pelos seres humanos e aprovando aquilo que foi